O fundamento legal que a gente coloca aqui na tela é o fundamento lá na lei, em sentido estrito, Lei 8.212, que apesar de ser de 91, sofreu modificação e a partir de 99, o artigo 31 traz a obrigação relativa a essa retenção, e o artigo 110 da IN 2110, que reproduz o que está na lei, e que na redação atual diz isso daqui. A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal fatura e recolher a previdência a importância retida. Não vou nem ler o restante ali do artigo 110, porque eu quero dar ênfase a essas primeiras linhas. Veja que quando ali fala empresa contratante, está falando do tomador do serviço. E a empresa ali é todo mundo. E quando eu falo todo mundo, é a empresa propriamente dita, é o órgão público, é a autarquia, é a fundação, aqueles que são equiparados à empresa, inclusive o condomínio, como eu falei agora há pouco, para efeito do INSS, todo mundo é empresa. E aí eu falo todo mundo no sentido de todo CNPJ é empresa, e tem casos até que quem não tem CNPJ é equiparado à empresa. Se você é um contratante de produtos, você paga a uma pessoa jurídica para lhe fornecer bens, você não está diante de uma hipótese de aplicação dessa retenção aqui. Essa retenção é apenas para quem contrata serviços. Outra coisa, se você contrata locação de bens, você paga pela locação de veículos, por exemplo, sem motorista, você não está diante de uma prestação de serviço. Inclusive, há um equívoco muito comum que a gente vê que é fruto de desconhecimento e não de má fé. Mas em muitas entidades públicas você vê locação de veículo, locação de máquina impressora ou máquina reprográfica sendo colocado como prestação de serviço. O objeto do contrato é a prestação de serviços de locação de veículos. Ora, conceitualmente, se é serviço, não é locação. Se é locação, não é serviço. Conceitualmente, são coisas distintas. Então, a gente está enfatizando no primeiro momento que tem que haver prestação de serviço. Aí, um detalhe interessante. Apesar de esse ser o primeiro requisito que a gente enfatiza aqui como necessário para a incidência da retenção, ou seja, eu tenho que ter um contrato que se enquadre no conceito de serviço e de serviço prestado mediante cessão de mão de obra ou empreitada, existe um outro requisito, mas esse outro requisito não está estampado ali no artigo 110 da IN. Para que a retenção incida, é necessário também isso daqui, que o serviço esteja enquadrado nos artigos 111 ou 112 da IN 2110. E aí eu preciso me valer daquilo que está escrito aqui no nosso livro, que está na instrução normativa, mas que está também no nosso livro, para nesse momento já mostrar para vocês como é importante a gente usar desse recurso para poder trabalhar melhor a nossa obra. Lá na página número 711, eu tenho o capítulo 8º que trata da retenção na cessão de mão de obra empreitada. E olha que esse capítulo 8º começa no artigo 108. O artigo que eu transcrevi na tela e que fala da hipótese de retenção é esse artigo 110. Mas o artigo que eu quero enfatizar agora, ou os artigos, são esses aqui. Os artigos 111 e 112, que estão dentro da seção 3ª desse capítulo, e que fala dos serviços sujeitos à retenção. Não basta, então, você contratar algo que seja cessão de mão de obra, ou algo que seja empreitada. Você precisa verificar se na lista de serviços consta o tipo de serviço objeto do contrato que você está analisando. E aí o artigo 110 fala que estão sujeitos à retenção de que trata o artigo 110, o 111 fala isso, os serviços a seguir. Aí ele fala de limpeza, conservação, zeladoria, é o inciso 1º, fala de vigilância ou segurança, fala de construção civil, e assim a gente vai analisar inciso por inciso mais adiante. Mas veja, aqui o artigo ele tem apenas 6 incisos falando dessas hipóteses, pelo menos o 111. Porque o 112 já vai trazer uma lista muito mais extensa. E essa lista do artigo 112, ela começa no inciso 1º, mas ela vai até ali, meados da página 714, para dizer que são 24 os tipos de serviços sujeitos à retenção de acordo com esse contexto.